Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Nós vamos aqui ao nosso ponto teológico. Isso, ponto teológico. Vamos tratar o seguinte tema: o que está por vir? O que está por vir quando se trata de templo judaico? Olha só, o cenário dos finais dos templos da palavra de Deus exige que um templo novo seja edificado. Um templo seja edificado para os judeus quando o anticristo chegar para governar o mundo. Isso é uma promessa bíblica, as profecias bíblicas apontam para isso. Ele profanará e o povo judeu será forçado a deixar o templo, porque o povo judeu se manterá fiel a Deus e recusará a adorar o anticristo. O profeta Daniel falou isso no capítulo 9, no versículo 27, está lá nas profecias bíblicas. Em seu sermão do Monte das Oliveiras, que vai do capítulo 24 ao capítulo 25, Jesus confirmou a profecia de Daniel e ele chamou esse período de profanação de o abominável da desolação. E ele disse que ele ainda não havia acontecido justamente no período de Jesus ou anteriormente a esse período, ou seja, algum dia o Messias Jesus voltará lá para Jerusalém e construirá o seu templo. E nesse pedaço de terra, ou seja, Zacarias vai dizer isso no capítulo de número 1, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, as profecias de Zacarias apontam para um novo templo em Jerusalém. E a partir desse templo do milênio, ele governará o mundo, como também diz Zacarias no capítulo 6, versículo 13. Agora, esse templo é descrito com detalhes vívidos e precisos pelo profeta Ezequiel, que vai do capítulo 40 ao 46. Ele fala da restauração de Jerusalém no milênio. Nada que tenha sido construído até agora encaixa na descrição de Ezequiel. Nem o tabernáculo, que foi aquele levantado por Moisés quando o povo peregrinou pelo deserto, nem o primeiro templo, que é aquele que foi edificado pelo rei Salomão, nem mesmo o segundo templo, o templo quando os judeus retornam do cativeiro depois de 70 anos e reedificam através da vida de Zorobabel, e nem tampouco aquele magnífico templo restaurado por Herodes o Grande, que ampliou toda aquela área do templo ali em Jerusalém. Sequer a estrutura que está desenhada agora nas pranchas e nos projetos de hoje será aquele templo. Ou seja, o que Deus vai reconstruir, o templo que Deus vai reconstruir no milênio é muito maior. Essa estrutura será o templo da tribulação, que deverá estar em funcionamento, como a gente fala, na metade do período de 7 anos, que se denomina o tempo da angústia para Jacó, como Jeremias profetizou lá no capítulo 30 e no versículo de número 7. Existe um obstáculo para a construção do terceiro templo. E qual é esse obstáculo, irmão Cílio? A edificação muçulmana, cuja cúpula é coberta de ouro, que eles denominam de o Domo da Rocha, que ocupa ali o monte do templo. Lá, quando você visita Jerusalém ou Israel, você vai ver essa estrutura lá. Não é uma mesquita, como alguns pensam, mas é um edifício islâmico. Ou seja, algumas pessoas sugerem que um templo judeu poderia ser ou existir ao lado ali do Domo da Rocha. Ou seja, manter o domo e fazer um templo judaico ali ao lado, mas ambos partilhando do mesmo monte do templo. Há pessoas que acreditam nessas possibilidades. Porém, os líderes do movimento para a reconstrução creem que o domo deverá ser removido ali daquele lugar, porque é exatamente naquele lugar que vai ser reconstruído o templo do Messias. Eles pensam deixar esse detalhe para o Messias, mas querem estar pronto para começar a construção quando ele abrir o caminho para o milênio. Você que estuda, está acompanhando aí, está vendo que eles estão fazendo bastante coisa, se preparando para esse momento. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Eles estão se preparando para construir o templo no milênio. Se está viva, pura e produtivamente para estar cheio de alegria, quando o glorioso som da trombeta de Deus nos chamar
para a casa do Pai, como Paulo registrou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 15 ao 17. A luz de tudo o que está acontecendo é para a preparação de um templo judeu, lá no monte do templo. Ou seja, faríamos o certo se mantivéssemos os nossos ouvidos bem abertos para o brado do Senhor, a voz do arcanjo e o chamado da trombeta de Deus está para ecoar nesses últimos dias. O novo templo vai surgir e você precisa estar preparado para o arrebatamento. Que Deus te abençoe e até uma próxima em Cristo Jesus.